Fala, Cruzeirense! E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer aquele resumão da semana do Cruzeiro, principais fatos, acontecimentos, o que teve de bom, o que teve de ruim, semana de Copa do Brasil, semana de vitória, de classificação, de alegria, de paz nos campos de futebol, de jogador com a cara sangrando, e comemoração, e fratura no nariz, mas de bonito gol. Semana de quê? De alegria, semana de cá, fizemos o cá imediatamente, e semana também de jogador reclamando de torcida no estádio. Enfim, gente, é a vida. Uma semana de vida. Então, se você não me conhece, meu nome é Emerson Araújo, o doidão que faz lá o canal 6x1, participa da Samuca TV, e toda semana estou aqui no Fala Cruzeirense para trazer um balanço do que foi a semana do Cruzeiro, semana que, inclusive, nós temos 3 novas carinhas aí, 3 contratações, vamos passar sobre todos esses assuntos aqui. Tá? Então, já chegou, já deixa o like, se não se esquece, deixa o like, se inscreve aqui no Fala Cruzeirense, que esse projeto é muito legal e merece a sua moral, a sua identificação, tá bom? Vamos lá, começando no sábado, né, que foi o nosso último encontro aqui. Sábado não teve jogo do time masculino, mas teve jogo das bananas. E as meninas do Cruzeiro venceram o Botafogo por 4-0, Campeonato Brasileiro. Não fizeram nada além da sua obrigação, tá? Pra gente deixar bem claro aqui. Foi 4-0 para o Cruzeiro e poderia ter sido mais. Marília foi o grande destaque do time do Cruzeiro, fez 3 gols. E a gente teve também um gol da Lelê. Lelê, 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 Lelê. Mas teve notícia ruim envolvendo a Letícia durante o treinamento, já na reta final da semana. Uma queda no ombro, vai precisar passar por cirurgia e provavelmente não joga mais na temporada, tá? Então a Letícia, que foi artilheira do Cruzeiro na temporada passada, né? Esse ano, tantos gols assim, teve uma queda de produção, mas perdemos aí a nossa gente que vinha regulando mais, né? Porque a Bianca Brasil também teve uma queda de rendimento na última temporada e nessa ainda não voltou ao seu melhor nível, né? Então a gente vai precisar mais do que nunca da Bianca, tá? Com essa vitória, o Cruzeiro subiu para quinto lugar na tabela do Brasileirão Feminino. Sim, se recolocou numa condição um pouquinho mais tranquila, ainda está 3 pontos só acima do primeiro time fora do G8. Então, o que o Cruzeiro precisa fazer? Nos próximos jogos aí, vitóriazinhas, talvez uma vitória e um empate, sejam suficientes para garantir a classificação. E nesse final de semana, no domingo, às 11 da manhã, Grêmio e Cruzeiro lá no Rio Grande do Sul, tá? Então a gente precisa que as cabulosas façam valer aí, não vou dizer o seu favoritismo, mas um duelo que é uma lei do ex de dirigente, né? Que a Bárbara, que fez um trabalho espetacular aqui nesse time feminino do Cruzeiro desde o início, atualmente está trabalhando no Grêmio, então vai ter esse reencontro aí com o Cruzeiro. A gente precisa muito dessa vitória para sacramentar, ou pelo menos para encaminhar bem a classificação. Domingo, 11 da manhã, Cabulosas em campo. E aí no domingo nós tivemos os bededos, né? O time masculino profissional do Cruzeiro foi a Chapecó enfrentar a Chapecoense. Duelos de Copa do Brasil, inclusive nesta temporada a CBF resolveu colocar os jogos muito próximos, né? A gente jogou domingo 18h30, quarta-feira 19 horas. Então nem dá 72 horas de diferença direito de um jogo para o outro, né? Mas a gente foi lá na Arena Condá, que é sempre um estádio complicado de se jogar, por mais que tecnicamente a Chape não seja um dos melhores times da competição, mas é difícil ganhar deles lá, tá? E o jogo foi ruim pra cacete, não vamos dourar a pílula nem falar mentira, tá? O jogo foi uma coisa horrorosa. O Cruzeiro só acertou uma finalização na direção do gol, que foi no segundo tempo, um bom passe do Felipe Moraes, que o Arroio finalizou e o goleiro Anderson fez boa defesa. No primeiro tempo, a gente até teve um gol que foi anulado por impedimento e uma linha meio controversa, né? Não houve o impedimento semiautomático nessa fase da Copa do Brasil, haverá a partir das quartas, mas assim, ficou estranha a imagem, porque parece que o Kenji ficou com um pé, sei lá, 42 e o outro 52, sabe? A imagem tem uma distorção, uma linha meio esquisita ali, mas enfim, foi no detalhe um pouquinho à frente ali, a arbitragem anulou o gol do Cruzeiro, né? Que seria um gol de Kaique Kenji depois de um escanteio que o Fabrício Bruno cabeceou para o meio e ele completou. Mas o Cruzeiro fez um jogo muito ruim. A Chape também não teve muitas chances. O Otávio fez ali umas 2 defesas em chutes de fora da área. A chance mais perigosa deles foi um contra-ataque que o Giovanni Augusto tentou por cobertura e, por sorte, a bola foi para fora, porque era uma chance boa e acho que o Otávio não conseguiria voltar a tempo. Tá? Mas no final das contas, trouxemos um 0-0 para resolver a partida em casa. E aí teve até uma certa polêmica, né? Porque o Caio Jorge não fez um bom jogo, o Matheus Pereira jogou muito mal. Inclusive, o Matheus Pereira só foi notícia porque ele foi para o antidoping.
E alguns torcedores tiveram a brilhante ideia de conseguiram lá burlar a segurança, passar lá para o setor onde estava, lá no estádio mesmo, o antidoping. Aí tá lá o Matheus Pereira de boa lá, tomando ali um líquido, provavelmente para facilitar, né, a fazer aquele xixizinho do antidoping. E aí o Matheus Pereira tá lá, simplesmente os caras abriram a porta, 4 torcedores lá, e o Matheus fez uma cara muito boa, se o Cadu conseguir, vai botar na edição aí. Mas enfim, e aí o rapaziada foi expulso, porque não pode, né, gente? É o lugar do antidoping ali, é um lugar de controle, inclusive aquele lugar onde em outro clube, em outro momento, um outro atacante ficou preso no antidoping por vergonha de mostrar a peça. Mas vamos voltar ao que importa aqui. O Matheus Pereira fez um jogo muito ruim, o KJ também. Depois o Caio Jorge até respondeu o torcedor que estava criticando no Instagram, não é legal, KJ, não precisa disso. Você tem que provar em campo, mostrar, jogar bola, ser aquele Caio Jorge artilheiro, que o resto se resolve, meu amigo. Então, não esquenta a cabeça que as coisas vão se encaminhar. Fica brigando com hater, não, relaxa. Até porque todo hater, no final das contas, é um fã. Lide com essa informação. Mas antes de falar do jogo de volta contra a Chape, né, a gente teve movimentações de mercado do Cruzeiro aí nesse início de semana. E a mais latente foi envolvendo Brian Rodrigues, atacante uruguaio, esteve na Copa do Mundo, jogador de 26 anos que pertence ao América do México. Até foi noticiado que o Cruzeiro fez uma proposta ao América e durante um momento houve ali um otimismo pela contratação e aí o Cruzeiro posteriormente, na quarta-feira mesmo, salvo engano, emitiu uma nota dizendo que não estava mais em negociações, que o jogador não seria contratado e todo mundo estranhou, porque normalmente você não faz uma nota para dizer que não vai contratar um jogador, né? Você faz um anúncio de contratação, não um anúncio de que encerramos as negociações. O clube raramente se posiciona nesse tipo de caso. Para explicar um pouquinho aí o background da história, né? O que travou a negociação, segundo a apuração lá da Central da Toca, por exemplo, foi a questão financeira mesmo, tá? O Cruzeiro tinha pressa para conseguir contratar o jogador, registrá-lo até a sexta-feira para inscrever na Libertadores, e o América não está interessado em vender o atleta. Então o Cruzeiro sinalizou num primeiro momento com 8 milhões de dólares, depois com 10 milhões de dólares, mais dois em bônus, ou seja, 12 milhões. E o América não teve a menor pressa, não tinha interesse em responder, eles não querem vender o jogador, gente, tá? Tem contrato longo, mais 3 anos de vínculo. Então, assim, não quer vender? Não vende, não é obrigado a vender o jogador só porque o Cruzeiro queria, tá? E aí o Cruzeiro, vendo essa lentidão dos mexicanos, deixou para lá e fechou com outros alvos. O Brian é tecnicamente bom jogador? É. Pesa sobre ele e e ainda existe uma interrogação, tá? Um caso de uma acusação de violência sexual lá em 2024. Então, assim, é uma situação que, pelo que a gente conseguiu de informação, ela não foi devidamente apurada, não foi feita uma investigação, um inquérito, absolutamente nada, tá? Teve uma acusação, um relato, o jogador se disse inocente, e depois disso nada mais aconteceu. Então, assim, é uma coisa que não dá para condenar o atleta. Então, se você é favorável à contratação, tá tudo certo. Se você acha que o Cruzeiro não deve contratar um jogador com um histórico assim, porque ele não foi inocentado, não é que o caso foi analisado, julgado e tudo mais, e ele é inocente. Não, isso não aconteceu. Então, eu, por exemplo, acho que o Cruzeiro não deve contratar jogadores com esse tipo de acusação e histórico não resolvido. Porque, para usar um exemplo aqui que todo mundo vai lembrar, você lembra que o Neymar foi acusado uma vez por uma moça e depois provou que era inocente? Então, o Neymar é inocente. O Neymar não é alguém que acusação. Aconteceu, ele provou a sua inocência, resolvido. No caso do Brian, não aconteceu. Ele não pode ser condenado e ele também não foi absolvido. Então, tá lá o negócio e provavelmente nunca vai ser julgado. Eu acho que o Cruzeiro não deveria contratar jogadores com esse tipo de acusação, mas é uma opinião minha, você pode discordar, fica à vontade, tá bom? E aí, no final das contas, o pessoal ficou meio, foi por isso. Cara, para mim é muito claro, não foi por isso, tá? Uma semelhança que eu vejo é naquela tentativa que o Cruzeiro fez de contratar o zagueiro Valentim Gomes do Vélez no ano passado. Por que o Cruzeiro não trouxe o Valentim Gomes? Porque o Vélez não quis vender. É tão simples quanto isso, gente. Ficava sempre pedindo mais, o Cruzeiro querendo fechar logo, e os caras enrolando para ver se arrumava uma proposta melhor, para ver se fazia um leilãozinho e tudo mais. É parte do jogo, tá? O futebol é assim, é mercado. O Cruzeiro tinha pressa, o América não tem, então o Brian Rodrigues não virá para o Cruzeiro.
Mas aí falamos de quem veio para o Cruzeiro, e veio mesmo, tá? A rapaziada já chegou aí a Belo Horizonte e tudo mais, inclusive todo mundo já registrado no BID, já tem condição de estrear nesse domingo contra o Mirassol. A contratação mais impactante para mim foi a notícia que surgiu no sábado e eu gostei demais. Luciano Lucho Rodrigues, é um atacante, 24 anos, jogador uruguaio, pode ser ponta, pode ser atacante, passou aqui no futebol brasileiro pelo Bahia, né? Até fez gol na gente, inclusive. Eu gosto muito do Lúcio, acho que é um cara que chega para, inclusive, disputar a posição com o Caio Jorge. Hoje o Caio Jorge ele está muito cômodo na posição de atacante do Cruzeiro, porque não tem ninguém para disputar a posição, ainda mais porque o Neiser segue lesionado, né? Então, assim, ele não tem reserva. Precisa ter um cara para disputar a posição, e eu acho que o Lúcio é bom. Ele pode também jogar junto com o Caio, né? Como um segundo atacante. Ele atualmente pertence ao Neon da Arábia Saudita, veio para o Cruzeiro por empréstimo de 1 ano, até o meio do ano que vem, com uma opção de compra fixada em 15 milhões de dólares. Ele foi comprado por esses sauditas por 20 milhões de euros há menos de 1 ano atrás. Então a gente vê que o jogador não convenceu, ele marcou 6 gols na temporada de Arábia Saudita, não foi brilhante, e eles resolveram desovar para trazer um outro jogador mais famoso, né? Uma coisa que acontece muito lá no futebol saudita, que tem limite curto de estrangeiros. Então, assim, emprestaram o jogador para o Cruzeiro. Achei que a diretoria foi muito bem em encontrar um jogador que estava meio esquecido, né? E um jogador que já mostrou talento. Inclusive, lá em 2023, ele fez o gol do título do Mundial Sub-20 do Uruguai, né? O Uruguai é campeão do mundo Sub-20 e o Lúcio foi o cara que decidiu a final contra a Itália, inclusive. Então, achei uma contratação muito boa, estou na expectativa muito legal. O Lúcio já foi, inclusive, apresentado. A gente teve o Wesley também chegando ao Cruzeiro, né? Aquele que teve a especulação lá atrás, aí ele falou: pô, eu prefiro ir para o Corinthians, é meu clube de coração. O Corinthians não conseguiu resolver os problemas financeiros, e aí o Cruzeiro chegou num acordo lá com o Al Nassr. Esse veio emprestado sem opção de compra, tá? Um empréstimo de 1 ano também, e o Cruzeiro numa situação até mais favorável, o jogador abriu mão de parte dos vencimentos, então tá chegando por empréstimo ao Cruzeiro. E assim, eu gosto do Wesley, eu acho um jogador habilidoso. Essa coisa dele não ter vindo para o Cruzeiro num primeiro momento, que priorizava o Corinthians, eu realmente não acho isso uma coisa grave, tá? Até porque, gente, o cara foi formado no Corinthians, ele é torcedor do Corinthians. É a vida, tá tudo certo, tá? E da mesma forma o Cruzeiro vai enfrentar o Corinthians, ele é profissional, ele vai tentar jogar e de preferência fazer gol no Corinthians, é o que a gente espera. Mas assim, o cara ter uma preferência por jogar no seu clube de coração é uma coisa que a gente viveu e a gente gostou que o Matheus Pereira fez isso, por exemplo, né? Ele que é cruzeirense, priorizou um retorno ao Cruzeiro e depois uma renovação com o Cruzeiro, tendo proposta mais importante, mais alta até, do Palmeiras, por exemplo, lá em janeiro. Então, assim, eu acho que quando acontece com a gente acha legal, quando acontece com os outros, a gente vai condenar. Eu não vou, tá? Então, o Wesley, no final das contas, veio para o Cruzeiro, chegou, pareceu muito animado, inclusive, ali no aeroporto, né, quando foi entrevistado. Então, já podendo estrear, eu acho que é um jogador que tem bom potencial para ser titular do Cruzeiro, né? Até porque o Sinisterra é muito mais jogador que ele. Mas ali na ponta esquerda, Wanderson, Marquinhos, Bruno Rodrigues, Felipe Moraes e Kenji têm jogado os últimos jogos, mas também não conseguiram tomar conta da posição, né? Então, se o Wesley jogar o que ele mostrou que sabe nos bons dias de Corinthians, ele ganha essa posição, mas ele tem que mostrar no campo. E o Cruzeiro contratou também um jogador completamente desconhecido de 99,9% dos brasileiros, que é o João Costa. Quem? João Costa, ele tem 21 anos, é um ponta, inclusive ele tem cidadania portuguesa e brasileira, e ele joga até pela seleção de base de Portugal, então falaram assim, ó, o Cruzeiro está trazendo o português João Costa, e, oh, tal, mas é um português do Paraná, tá? Ele, inclusive, começou a sua formação, ele foi formado como jogador de futebol aqui no Brasil, base de Palmeiras, base do Corinthians, que ele teve uma curta passagem. E aí, posteriormente, ele foi para Roma, jogou no time de base e jogou 5 partidas pela equipe profissional da Roma, inclusive o técnico que promoveu ele foi o José Mourinho, tá? Mas assim, jogou muito pouco e aí recebeu uma proposta de muito boa da Arábia, né? O Al Ettifaq pagou 9 milhões de euros a Roma pela contratação do jogador, os italianos, ó, vai-te embora. Venderam ele e lá na Arábia ele teve uma primeira temporada assim de números razoáveis, aí ele sofreu uma lesão grave, tá? Lesão de ligamento no joelho, ficou ali coisa de 6, 7 meses sem jogar,
voltou a jogar em janeiro desse ano e disputou aí todo o primeiro semestre pelo Al-Ettifaq. Então, essa parte física não preocupa tanto, tá? Ele vinha jogando, fez 90 minutos várias vezes, inclusive. Não foi uma temporada especial dele, mas é um cara que ele joga como ponta direita, de forma predominante, ele é canhoto, mas já jogou muito na ponta esquerda e jogou até de lateral esquerdo lá nessa passagem pelo futebol saudita. Então é um jogador para atuar pelos lados do campo aí. Veremos como que o Arthur vai aproveitá-lo. Esse veio por empréstimo de um ano com uma opção de compra no valor de 5 milhões e meio de euros, tá? Então, se ele jogar bem aqui pelo Cruzeiro, pode ser que o clube exerça o direito de compra no final do empréstimo, tá? Então, as 3 contratações do Cruzeiro dar aí boas-vindas a eles, que tenham vida longa, muito sucesso, ajudem o Cruzeiro a conquistar muitos títulos. E assim, se você não gostou, dá pelo menos o benefício da dúvida do camarada, sabe? Deixa ele chegar, mostrar alguma coisa, porque eu realmente não acho que é um jogador que o Cruzeiro trouxe ou deixou de trazer que vai ser o diferencial para o Cruzeiro ser campeão de alguma coisa. Eu acho que os jogadores que são diferenciais para a gente ser campeão, eles já estão aqui. É o Caio, é o Pereira, é o Gerson, é o Fabrício Bruno, é o Cássio barra Otávio lá no gol. Esses caras podem ser decisivos. Às vezes o que eu acho que o Cruzeiro precisa mais é de jogadores para compor e para dar uma fortalecida no nosso elenco. Mas assim, quando você pensa nos bichão mesmo, os figurão, esses aí a gente já tem, tá? O elenco do Cruzeiro já tem jogadores grandes, com histórico, com hierarquia, para chegar e resolver. Jogadores que a gente cobra, inclusive, que no grande jogo botem a cara e decidam, como aconteceu, inclusive, na quarta-feira. Todo mundo sabia que não ia ser um jogo fácil, né? Cruzeiro e Chapecoense, e foi difícil mesmo, foi amarrado. O que a gente não precisava ter visto era tanta violência, assim, né? Alguns jogadores da Chapecoense passaram muito dos limites aceitáveis na truculência de algumas chegadas. Teve um pisão do Marcinho, assim, na panturrilha, na parte de trás da perna do Matheus Henrique, que eu achei de uma canalice muito grande, assim, era um lance que poderia ter sido punido com cartão vermelho, o Matheus Candançan deu apenas cartão amarelo. A gente teve uma entrada do volante Camilo no Gerson também, um carrinho ali, que ele até recolhe a perna, mas ele atingiu o Gerson com muita força, com a perna direita e depois com a perna esquerda que veio junto ali no movimento. Um lance que poderia ter dado merda também, por sorte, não aconteceu nada mais grave, mas o juiz também deu só cartão amarelo, tá? Aí no final, aí tem o lance que o Cruzeiro marca o primeiro gol, inclusive, já passando para isso, né? Que foi uma jogada muito boa do Fabrício Bruno, que dá uma iludida na marcação, cruza de canhota, sim, Fabrício Bruno, zagueiro ali pelo lado direito, curtindo uma de ponta, fez um bom cruzamento. Mateuzinho infiltrando na área, cabeceou para uma defesa absurda do Anderson, que foi goleiro nosso, né? Aqui não catava tanto, inclusive. O Anderson fez uma grande defesa e no rebote o Mateuzinho chegou e conferiu de cabeça, fez o gol. No que ele cabeceia e faz o gol, o Eduardo Doma, zagueiro da Chape, veio para tirar e chutou a cara dele, mas foi uma bica na cara maravilhosa, assim, tá? Se fosse luta, né, teria sido maravilhosa. Mas foi assim, um chute, eu acho que é um lance muito acidental, tá? E fraturou o nariz do Matheus Henrique, que saiu comemorando o gol, com a cara toda sangrando e tudo mais. Depois até continuou jogando, jogou até o segundo tempo, e aí saiu depois. E aí veio os relatos, né? O próprio jogador falando também que não vai ser problema para a sequência, ele deve jogar com uma máscara ali na partida contra o Flamengo, né? Mateuzinho que deve ser o titular contra o Flamengo, porque o Romero está suspenso para esse jogo, tá? Então, assim, foi um gol muito importante para o Matheus Henrique, que fez um bom jogo e, de certa forma, representou assim essa coisa de superação, né? Um momento difícil, um jogo amarrado, que a gente estava com dificuldade para conseguir furar aquela última barreira ali da Chapecoense. E aí, depois que o Cruzeiro estava com 1-0, teve um outro lance forte também. O Max da Chape chegou, deixou um pé alto ali com o Rojas, que até caiu de uma forma muito esquisita, né? Deu um salto todo meio capoeira ali. E aí o VAR chamou, finalmente o VAR chamou para revisão e deu o cartão vermelho para o jogador Max da Chapecoense. Então ficou mais fácil para o Cruzeiro, tendo um jogador a mais desde a reta final do primeiro tempo. Então, só para deixar claro, tá? Para mim, os outros lances ali, o lance do Matheus Henrique com o Doma, esse eu entendo cartão amarelo, porque houve um choque, mas era uma disputa de bola que os dois foram na bola. E tem gente falando, não, ele tinha que ir de cabeça. Gente, é totalmente contraintuitivo você tentar tirar uma bola do gol que você está de frente,
Você pular de cabeça, você vai cair dentro do gol com a bola. Você, a cabeça, a bola, a porra toda. Não faz o menor sentido. O zagueiro vai tentar tirar essa bola com o pé. E aí o Matheus Henrique foi mais rápido, acabou sendo atingido. Enfim, esse para mim era lance de amarelo. Os outros eu já acho que foram para vermelho, porque foram entradas muito maldosas. Eu acho que no futebol a gente precisa sempre lembrar, né? A gente não julga a consequência, a gente julga a forma como o jogador aborda o lance. Se ele dá um carrinho super forte no adversário e não quebra a perna, não é por isso que tem que ser só cartão amarelo. Você tem que analisar a ação do defensor ou a ação do agente faltoso nesse caso. Tá? Enfim, mas entre mortos e feridos salvaram-se todos, todo mundo está vivo e o Matheus Henrique com um nariz fraturado. Não vai ser isso que vai tirar ele dos próximos jogos, palavras do próprio jogador, que já teve fratura em costela 2 vezes, lesão pulmonar, lesão na coxa, lesão no joelho. Matheus Henrique, faz uma oração aí, meu amigo, pede proteção aí, porque deu tudo certo dessa vez, mas você machuca muito. Meu Deus do céu, tá? Mas jogou bem, ajudou a gente, é isso que vale no final das contas, como diria João Marcelo. Se precisar do Mateuzinho se quebrar todo jogo aí pra gente ganhar, tá tudo certo, né? Grande amigo João Marcelo. Mas enfim, Cruzeiro ganhando de 1-0, demorou muito para conseguir fazer o segundo, tá? Criou bastante, teve oportunidades, o Anderson fazendo boas defesas ali, e só depois de 40 do segundo a gente marcou o segundo, um pênalti inquestionável no Caio Jorge, recebeu pela direita, o zagueirão deu o carrinho, só atingiu a perna dele ali, não deu bola, e aí o Caio foi para a cobrança, bateu forte e venceu o Anderson, que ainda tocou na bola 2-0 para o Cruzeiro, classificados para a próxima fase da Copa do Brasil. Boa notícia financeira também, né? Porque a cada fase de Copa do Brasil tem aquele Pix na conta, 4 milhões de reais, tá? Pela classificação às quartas de final. Na próxima semana será decidido aí quem é o próximo adversário do Cruzeiro, né? Esse chaveamento de Copa do Brasil. A gente tem aí Palmeiras, tem Atlético Mineiro, tem Santos, tem Grêmio e Inter, tem Vasco e tem Vitória. Acho que eu falei todos os times. Talvez eu tenha esquecido alguém, talvez, mas acho que eu falei todos os 8 aí, além do Cruzeiro, obviamente, né? Os 8 times que seguem vivos em busca do título da Copa do Brasil, que venha a nossa 7ª conquista. Nessa sexta-feira a gente teve jogo aí do time sub-20 do Cruzeiro, tá? O Cruzeiro recebeu o Itabirito lá na Toca da Raposa e ficou num frustrante empate por 3-3, tá? O Cruzeiro começou, assim, desligado no jogo, o primeiro tempo acabou 1-0 para o Itabirito, tomou o segundo no início do segundo tempo, aí resolveu reagir, foi lá e conseguiu 2 gols com o Eduardo Papi, inclusive o primeiro dele, um chute da entrada da área, aí o Cruzeiro empatou com o gol do Juan Índio, que roubou a bola, finalizou, o goleiro pegou, ele finalizou de novo para fazer 2-2, e aí o Eduardo Papi, uma jogada de bola aérea, a bola toca no Tylon, né, que é o destaque do time sub-17, está começando a jogar no sub-20, e aí o Papi pegou um voleio de canhota, fez um golaço, assim, vitória e tal, e aí no finalzinho do jogo, acréscimos já, o Cruzeiro tomou um terceiro gol super idiota, o cara arrancou na ponta, o Gustavinho não recompôs, ele driblou o próprio Eduardo Papi que estava ali, finalizou, achei que o Marcelo que jogou no gol também foi mal, porque foi uma finalização de biquinho rasteira, assim, entrou entre o goleiro e a trave, é o tipo de bola que o goleiro tem que pegar, tá? Não pegou e acabou 3-3, o Cruzeiro muito mal neste decagonal final do Campeonato Mineiro, 3 jogos, 3 empates. Empatou com a América, empatou com o Atlético, agora empatou com o Itabirito. Só volta a jogar no sábado da semana que vem, a gente que tem novo treinador, né? O Portuga, que chegou aí, parça do Arthur Jorge, que chegou para substituir o Myron. Até agora não deu para ver muita coisa interessante no trabalho dele, não, tá? Mas vamos torcer para que as coisas comecem a se alinhar e que o Cruzeiro comece a vencer jogos, porque o importante da base é formar jogador. Mas é claro que, né, que você forma jogadores, inclusive, ganhando jogos, ganhando campeonatos. Todo mundo gostou de ter ganho a Copinha, inclusive, né? Daquele elenco campeão da Copinha, a gente tem hoje alguns jogadores atuando no time principal do Cruzeiro, até o Felipe Moraes. Então, assim, acho que é importante você ter o sucesso esportivo e do desenvolvimento de jogador, que é o que mais vale no final das contas. Então, crias em campo, numa atuação que dessa vez não foi grande coisa, esperamos melhorias em breve, tá? E no domingo, o Cruzeiro volta a campo pelo Campeonato Brasileiro para enfrentar o Mirassol. Cruzeiro e Mirassol, domingão, 11 da manhã. A diretoria fez promoção para esse jogo, ingresso a R$ 40 para sócios, podendo levar mais uma pessoa, uma condição especial de Dia dos Pais, né? Achei muito bacana
por parte da diretoria. Então, assim, a gente vai ter o Mineirão com mais de 50 mil, foi a última parcial divulgada, então vai estar o Mineirão lotado, coisa linda, e que o Cruzeiro consiga trazer a vitória. Né? É muito importante ganhar esse jogo, até porque na próxima quarta já tem Libertadores, Cruzeiro e Flamengo, jogo de ida no Mineirão. O tempo está passando, a gente estava tão distante, agora já está chegando. Então, é ganhar do Mirassol para a gente poder colar na parte alta da tabela do Campeonato Brasileiro e aí focar em Libertadores, nesse jogo que vale muita coisa, né? Tem o primeiro jogo no Mineirão, jogo de volta no Rio, e uma classificação na Libertadores pode encaminhar muitas coisas realmente boas para o Cruzeiro nos próximos anos. Uma eliminação é o fim dos tempos? Não, não é o fim dos tempos, mas é claro que a gente tem que sonhar com essa classificação. O Flamengo está sendo meio criticado, né? O pessoal está meio bronqueado lá com o Leonardo Jardim e tudo mais, e a gente precisa aproveitar as oportunidades, tá? Então, Cruzeiro e Flamengo decidem vaga nas próximas semanas aí na Libertadores e a gente vai estar sempre cobrindo isso aqui. Acho que deu para resumir os principais fatos dessa semana do Cruzeiro. Se eu tiver esquecido alguma coisa, eu peço perdão pelo vacilo e peço para você deixar o like aqui, se inscreve no canal, usa os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos aí e tudo mais. Segue aqui o Fala Cruzeirense, segue vocês vão também dar moral para nós lá em todos os projetos que estamos fazendo por aí, lives de Cadu e Pepa nas terças, lives de Caio Fábio nas sextas, live das Super Cabulosas nas quintas, enfim, tem muito conteúdo legal aqui no Fala Cruzeirense para você, adepto do Cruzeiro, tá bom? A gente teve também lançamento de camisa nova do Cruzeiro, né? Quase que eu esqueci de falar, hein? Novo uniforme do Cruzeiro, o fardamento que está nas lojas aí por 450 merréis. Achei bonita? Não! Mas, enfim, né? Não é feia também, não. Ela só não é bonita. A branca, por exemplo, da atual temporada, eu acho que é bem mais legal, mas ela tem a sua beleza, tem o seu charme, e esse azul e amarelo bandeira da Ucrânia aí, segundo o Cruzeiro, é uma homenagem às camisas originais lá da seleção brasileira. Então tá bom, né? É verdade que a seleção brasileira jogava de branco e tinha esse detalhe na manga em algum momento, mas não me pegou, tá? Não me pegou, mas enfim, para quem quiser, está sendo vendida aí nas lojas do Cruzeiro, espalhadas por todo o planeta Terra, tá bom? Então, galera, é isso. Acho que deu para resumir bem. Deixa o like, se inscreve, dá moral para esse projeto aí. E semana que vem eu espero que a gente venha aqui falar de quê? Falar de vitória sobre o Mirassol, de vitória sobre o Flamengo e de um Cruzeiro mirando a conquista da Champions League e do mundo e da Copa do Mundo. A gente vai virar um país para ganhar o Mundial. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço e segue aí. Deixa o like.